Boa tarde a todos, muito obrigado, né, pela presença. Nós estamos em fevereiro, né? Como a mãe estava falando, né? A gente ouve muito assim a questão dos exames, né? Às vezes os exames, até tomografia, né? Coisa assim sofisticada, aparece uma coisa, desaparece, né? Como é que pode, né? Você viu, não, tinha um nódulo, né? Não era muito grande, né? Acho que era 6 milímetros, né? E aí refaz, 2 vezes deu isso. Aí na terceira que não tem, então aí você fica, será que está falhando os exames, né? É bem provável, né? Que às vezes aparece, às vezes não aparece, às vezes pode ser falhas, né? Tanto falha para aparecer como falha para sumir, né? Mas assim, o que a gente pode dizer, o que a gente costuma falar muito, que medicina não é matemática, né? Não é exato, né? Às vezes depende muito do... não sei, o que pode estar influenciando para um exame dar positivo, uma coisa, e de repente não é mais. Mas a gente ouve muito isso, né? Então, o que eu ia dizer, que por exemplo no hino 9, eu estava ouvindo uma palestra, semana passada teve a palestra da manhã, e aí a pessoa falava exatamente isso, né? No nono hino tem assim, hino 9, na parte no 2 do hino 9, fala assim, Fujiu naki onishite aro kami no kokoro ni motaretsuke. Farei com que não tenha dificuldades, venham amparar-se no Espírito de Deus, né? A gente costuma muito falar isso, né? Vamos amparar no Espírito de Deus, né? Ou, por outras palavras, a gente fala assim, seja como Deus quiser, ou deixo nas mãos de Deus, né? A gente usa, principalmente quando nas dificuldades, quando a gente faz de tudo, já não encontra mais, eu vou deixar nas mãos de Deus. Eu acho que, de uma certa forma, não está errado isso, né? Como aqui fala, né? Venham se amparar no Espírito de Deus. Mas, assim, pelos ensinamentos de Oyasama, às vezes não basta você dizer, vou simplesmente amparar, né? Ou vou deixar por conta de Deus, nas mãos de Deus. No hino 10, logo em seguida, fala assim, no hino 10, no 4, né? A ambição, ela amassou sem fim, purifica o espírito inteiramente, é o paraíso, né? Tem uma outra parte que fala, deixa eu ver se era no... Bom, enfim, acho que é no hino 10 mesmo, deixa eu ver... No hino 10 fala assim, aquilo que se diz espírito humano é algo que não se compreende facilmente, embora viesse fazendo salvações maravilhosas, agora é a primeira vez que me revelo. Esta lama que está dentro da água, desejo que retirem depressa, a ambição é lamaçal sem fim, purifica o espírito inteiramente ao paraíso. Para todo sempre esse fato se tornará a semente das explanações. Tenho proferido palavras cruéis porque apressa a salvação. O sofrimento vem do seu próprio espírito, deve ter rancor de si mesmo. Embora seja a doença um fato penoso, não há quem tenha conhecido a sua origem. Até o presente momento, todos igualmente não conheciam a origem das doenças. Desta vez, ela foi revelada. A origem da doença está no espírito. Mas assim, eu não lembro agora exatamente, mas a melhor forma de você se amparar em Deus é você também ter as suas dedicações. E a dedicação, tem um trecho que fala que quando você deixa esse espírito de ambição de lado, é onde você consegue a salvação, né? E aí fala muito em Hinokushin, né? O Hinokushin, o fato de você fazer Hinokushin é você também deixar esse espírito de ambição de lado, né? O que é Hinokushin? Hinokushin é você se dedicar aos próximos sem visar lucros, digamos assim. Porque muitas vezes no trabalho, no dia a dia,
a gente tem que fazer o serviço da gente corretamente, não é? Isso é uma coisa lógica, né? Então, quanto mais você faz de uma forma correta, os seus retornos, né, digamos, é automático. Mas, por outro lado, o Hinokshin já não é um trabalho, é ficar fora do trabalho, além do trabalho. Muitas vezes a gente pensa, mas por que tem gente que, nossa, não faz nada, sempre dá certo? Ou tem gente que vive tão tranquilo, nunca tem nada, nunca tem problema. Por outro lado, tem gente que, nossa, tudo que faz tudo certinho, tudo direitinho, e mesmo assim sempre tem problemas para resolver, problema de saúde, problema de circunstancial que a gente fala, uma série de coisas. Nos ensinamentos do Oyasama, existe talvez um ponto que a gente tem que observar, que é a questão da predestinação, né? Nós vivemos conforme a nossa predestinação, ou seja, o que nós estamos vivendo hoje são frutos de coisas que a gente fez no passado, e o que a gente vai fazer hoje é o que vai determinar o nosso futuro. Esse é o ensinamento de Oyasama. Então, a explicação que a gente encontra é que, se por mais que a gente esteja fazendo as coisas corretamente, mas se estão surgindo problemas, então, da onde estão surgindo esses problemas se a gente está sempre andando de uma forma correta, não é? Então, a explicação é que, provavelmente, né, se a gente considerar que a vida da gente, né, conforme os ensinamentos, a gente nasce, retorna, né, o retornar, que a gente fala depois que a gente nasce, cresce e morre, a gente retorna novamente, né? Esse ciclo é feito assim infinitamente. Então, provavelmente nas vidas passadas, a gente, né, deve ter feito muitas coisas boas, mas também muitas coisas que não estejam corretas, né? Eu imagino que sim, né? A gente não sabe, a gente, né, cada ciclo de vida, 50, 100 anos, né, no máximo, mas assim, quantas vezes nesses tantas 10 mil anos, sei lá, 100 mil anos, 1 milhão de anos, quantas vezes a gente fez esse ciclo, esse retorno, né? E será que sempre a gente viveu corretamente, né? Sempre, 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 todas as vezes? Mas enfim, então a gente encontra a explicação aí, né? Nas vidas anteriores, né? Então, por isso que todos os problemas a gente tem que procurar resolver de alguma forma, né? Procurar resolver. Então, por mais que a gente esteja fazendo corretamente, tá aparecendo os problemas, então vamos resolver. Como resolver? Então, é exatamente essa parte do Hinokshin, né? Você deixar um pouco das suas ambições e se dedicar aos outros, né? Ao Hinokshin que a gente fala. Isso é uma das formas de a gente poder corrigir, né? Ou pelo menos tentar se livrar desses maus predestinos que a gente fala, né? Talvez fica difícil assim a gente imaginar dessa forma, mas se a gente viver, se a gente está aparecendo os problemas, a gente vive normalmente sem se ater por esse lado, o que vai acontecer? Esses problemas vão se repetir, provavelmente nas próximas vidas, nas outras, elas vão continuar se repetindo. Então, para você se livrar, ou pelo menos amenizar tudo isso, então você precisa fazer mais do que está acostumado a fazer, mais do que pensa que tem que fazer muito mais, exatamente a dedicação, né? O que a gente costuma falar, o Hinokshin, né? Não há outro caminho, né? O único caminho que a gente, que pelo menos que a gente pode estar fazendo é o Hinokshin. Então, você amparar em Deus, não basta você, fica nas mãos de Deus. Não, você tem que fazer a sua parte. A sua parte é o Hinokshin. No Hinokshin, a gente fala que é uma dedicação diária e constante, né? Não basta uma vez eu fiz. Não, isso é muito pouco. A gente tem que fazer no dia a dia, em todo momento, né? Então, eu estava até ouvindo uma vez uma palestra de um mestre
o Tomoda, né? Ele tava, esse vídeo ainda não foi publicado, mas ele falava assim, né? Por exemplo, nós que somos Yobokos, né? Aqui a maioria já é Yoboko, né? Só Yuri que não é, né? Então a gente já tem uma ferramenta na mão de poder fazer o Hinokishi, que é fazer o Sasuke, por exemplo, né? Que é uma ferramenta que ajuda a salvar os outros. Então já começa por aí, a gente já tem uma ferramenta na mão, né? Então utilizar isso é muito importante. Qualquer oportunidade que tiver, utiliza isso, né? É uma coisa que a gente recebeu, ou a gente pelo menos, né, a maioria das pessoas, se não dizer todos, recebeu porque teve vontade de receber. Foi lá, não, eu quero realmente ajudar as pessoas com essa ferramenta. Então a gente tem mais aqui usar, né? Mas independente de tudo isso, quem não tiver também, se tiver oportunidade, vamos receber essa ferramenta. Se não tem, mas pelo menos sempre ter na mente, né? Além do que a gente faz no seu trabalho, né? Que é uma coisa normal, você fazer além de tudo isso, né? Fazer sempre a ajudar os outros de forma voluntária, né? Que é o espírito do Hinokishi, né? Então, o espírito de Hinokishi é o que vai mudar o destino da gente, né? Voltando a falar no caso da mamãe, né? Fez os exames, apareceu um nódulo, né? Mas digamos que esse nódulo, ela tenha feito exames quando era bem mais jovem. Então fica aquela preocupação, nossa, e agora, né? Bom, tem um nódulo, vamos tirar, vamos deixar, né? A gente não sabe, né? E quantos e quantos casos a gente ouve, né? Que surgiram nódulos, isso, aquilo, nossa, isso, aquilo. Aí a pessoa mudou a maneira de pensar, mudou a maneira e de repente sumiu, né? Fala, nossa, foi um milagre. Será que é milagre? Né? Mas assim, enfim, por isso que a gente fala, né? A questão de aparecer as coisas no exame, muitas vezes a gente pode, se a gente imaginar que de alguma forma Deus está, como nos ensinamentos, Deus se comunica com a gente através das enfermidades, através das coisas, a gente poderia também interpretar como um aviso de alguma forma. Fala, puxa, então a gente tem que mudar a maneira de ser, tem que mudar o caminho, é isso? Né? Mudar a maneira de pensar, né? Então isso faz realmente até mudar os resultados desses exames, né? Que, como eu disse, como não é uma coisa tão matemática assim, ela pode surgir, pode desaparecer, não é? É uma coisa muito estranha, mas é tão comum a gente ver isso, né? Mas assim, alguns meses atrás, eu até comentei sobre isso, a questão de amparar-se em Deus, o que é se amparar em Deus, né? Quando a gente não tem o pensamento de amparar em Deus, então tudo que acontece, né, a gente sempre vai do lado, tira Deus fora e vê o lado realidade, né? Então, apareceu uma coisa, opa, então tem que fazer isso. Fez um exame de sangue, deu isso, então tem que fazer isso. Fez um exame de sei o que, deu isso, então tem que fazer isso. Então a gente cada vez mais está vendo o lado, não sei se poderia dizer realidade, mas os lados que os conhecimentos humanos, né, nos traz, né? Então, pela medicina, pela ciência, pelas pesquisas das pessoas, né, pelo isso, aquilo, as pessoas falam isso, fazem aquilo, então vamos seguir isso, porque é uma coisa tão lógica isso, né? Não é verdade? Então, se tem pessoas estudando, é para isso mesmo, né? Mas, por outro lado, existe sempre aquela parte dos ensinamentos religiosos, o ensinamento de Deus, que é uma coisa que vai muito além, pelo menos o que imagina é isso, né? Pelo menos na minha concepção ou na minha crença é isso, né? Ele está muito à frente ainda, né? A gente pensa, não, a religião é uma coisa muito antiga, isso é balela. Pode ser, né? Tem gente que pensa assim. Então, aí é questão de fé, né? A fé é exatamente aí, está aí, né? Onde é que está a fé? A fé, a gente sempre fala, né? Que a fé é uma coisa que você primeiro tem fé, aí depois você vê o resultado. É diferente da lógica comum, que primeiro você vê o resultado para depois acreditar.
não é? A fé é o contrário. Primeiro você acredita, aí depois você vai ver o resultado. É uma coisa assim, meio que a princípio parece irracional, mas é isso que é a fé, né? É isso que as religiões ensinam, é isso que a Sama ensina, né? Só que tem um trecho aqui que o Oyasama fala assim, a fé ou a visão das palavras de Deus, primeiro ela fala, é assim, quando surgirem, aí você vê que é verdade, nossa, é verdade. Isso é os ensinamentos, né? Então, é o lado contrário, né? Primeiro você vê o resultado para falar, é verdade. Não. Essa me ensina o que? Olha, nas escrituras, né? Na escritura, no ensinamento, é escrito assim, né? Então você olha, fica observando. A hora que fala que aquilo se tornar realidade, você fala, puxa, é verdade, aquilo foi verdade. Então aquelas palavras que estão escritas, que a gente fala que são palavras de Deus, que o Oyasama proferiu, né, por meio da boca dela, né, que são pelo Espírito de Deus, ela escreveu conforme o Espírito de Deus. Então aquelas palavras, quando você vê, fala, mas será? Aí quando ela, com o tempo, ela vai se tornando verdade aquilo, aí você fala, não, realmente é uma coisa que não é uma coisa comum, né? Não é uma lógica. Então acho que a fé está bem por aí, né? Então se a gente simplesmente só seguir o que manda a cartilha, que uma outra pessoa estudou, que aquilo estudou, então muitas vezes você vai ter que só seguir aquilo. A fé é um pouco diferente. A fé você segue, né, aquilo que, no caso da gente, o que o Oyasama, né, explicou, o que o Oyasama falou, olha assim, né? Então a questão de você se amparar em Deus está bem aí, na questão da fé. Se a gente não tem fé, então esquece tudo, a gente vai pelo outro lado. Só que, por outro lado, eu acho que muito mais difícil, porque o futuro é muito incerto, né? Você não enxerga coisa no futuro, você só vive infeliz, né? Na maioria. Quando você enxerga coisas boas, é bom, mas só que quando você faz exame médico, você não vai ver se tem coisas boas em você, você vai ver se tem coisa ruim. Vai aparecer, sempre vai aparecer. Sempre vai aparecer. É importante corrigir? Sim, é importante corrigir. Mas também não ficar só pensando nisso, porque sempre pode acontecer. Sempre fica no pode, né? Sempre no pode. Poder, tudo pode acontecer na vida, né? A gente nasce, cresce e um dia morre. A gente vai morrer um dia, né? Então pode acontecer de a gente morrer, isso é normal. Mas a gente tem que pensar sempre no que a gente pode estar fazendo de bom, né? Então, no que a gente pode estar seguindo esses ensinamentos, no caso de Oyasama, né? Então, seguindo os ensinamentos, falar, bom, então, aí eu realmente posso deixar na mão de Deus, porque você está fazendo aquilo que nos foi ensinado, né? E aí, muitas vezes, aqueles pode acontecer, acaba não acontecendo. Isso é uma coisa que a gente vê muito pelas experiências das pessoas, e como está falando dessa palestra de uma senhora, ela já é uma senhora acho que é da minha idade ou mais do que eu, né? Então ela conta um monte de problemas, vários problemas que surgiram na vida dela, mas que realmente ela não, vamos deixar assim, né? Deixa assim, vamos seguir em frente, né? E os problemas foram superando, né? Agora, também ela fez as suas dedicações, né? Então a gente começa a ver, não, o marido fez aquilo, o marido fez um kokoro sadame, cumpriu, né, fez isso, fez aquilo, né, mas é a questão da fé, né, essa fé tem que ter, não tem jeito, se a gente não tiver, então vai viver a vida, né, a vida como eu estava falando, né, se tudo acontece, se a gente vai seguindo normalmente, os problemas não vão ser resolvidos, sempre vão aparecendo. Muitas vezes a gente pensa, tomou um remedinho, fez uma cirurgia, beleza, aparentemente resolveu. Mas se a gente não muda o nosso espírito, não muda a maneira de pensar, não muda a maneira de agir, aquilo volta, né? Então, qualquer cirurgia tem um nódulo, tirou, parece que tudo bem, mas depois ele volta, né? É uma coisa tão, né? Ele volta, né? Se a gente não mudar a maneira de ser, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre atento a isso. E muitas vezes, né, como aconteceu no caso da mãe, pode ser que vai aparecer de novo, não sei, mas a princípio desapareceu, né? Então não vai precisar fazer nada, né? Pelo menos é o que se parece, né?
Mas assim, então é uma coisa comum. Não pensar que tudo, todo exame, tudo é matemático. 100% aquilo que o médico falou, olha, vai acontecer isso. Pode acontecer, mas pode não acontecer. Então é muito da fé de cada um. Então a mensagem que eu queria dizer é muito lembrar que tudo a gente tem a nossa predestinação. Se a gente não corrigir, fica do jeito que está, ela vai continuar, os problemas vão surgindo. Então, para a gente corrigir, é fazer sempre o melhor, fazer mais do que a gente está fazendo. E isso vai mudando. Muito obrigado a todos.